a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Tomar os vossos assentos. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das maiores declarações do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo disserta sobre a centralidade da fé cristã e o coração do cristianismo, que é a cruz de Cristo Jesus. Essa declaração do apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar, porque ela é um tanto fascinante, pelo menos para mim. Quando Paulo ele diz que decidiu nada saber entre os coríntios, senão a Jesus Cristo e este crucificado, a princípio nós já entendemos que Paulo tomou uma decisão. Paulo ele optou, ele escolheu algo em detrimento de outra. Essa decisão do apóstolo Paulo em decidir, essa escolha do apóstolo Paulo em decidir nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado, não é uma decisão fácil, por mais que pareça ser fácil, não é fácil. O apóstolo Paulo diz que decidiu nada saber entre os coríntios senão Cristo e esse crucificado, ele está renunciando muita coisa. Ele está demonstrando uma coragem que talvez nós não temos essa coragem. Quando Paulo diz que decidiu, é porque Paulo tinha outra alternativa. Ele poderia escolher outra coisa, decidir acerca de outra coisa, mas ele decidiu a pregar em Coríntios somente a Cristo e este crucificado. Por que essa decisão do apóstolo Paulo é tão desafiadora? Porque Paulo, quando ele está vindo de Atenas para Corinto, e no capítulo 17 do livro de Atos, mostra-nos que quando Paulo está em Atenas, anunciando o evangelho de Cristo, ele fala do evangelho de Cristo acerca da ressurreição no meio dos filósofos estoicos. E uma vez Paulo pregando sobre a ressurreição de Jesus Cristo, os filósofos de Atenas começaram a zombar de Paulo. E disseram: o que é que esse tagarela está a nos dizer? Eles estavam zombando de Paulo, da mensagem de Paulo, do conteúdo da mensagem de Paulo. E eles chegam a dizer que Paulo era um tagarela. A palavra tagarela traz pelo menos dois sentidos. Que se referia a pássaro, catadores de grão, ou a mendigo que comia resto de comida. Porém, metaforicamente, traz a ideia de alguém que se apossa da ideia de outra pessoa, reproduz a ideia de outra pessoa, uma vez que os gregos gostavam daquilo que era original. E os gregos, os filósofos gregos estavam dizendo: Paulo não passa de um tagarela que está apenas reproduzindo a ideia de outra pessoa. E quando Paulo agora ele é zombado em Atenas, Paulo ele parte para Corinto. E Corinto, assim como Atenas era o berço da filosofia daquela época. Os homens mais sábios estavam em Atenas. Os maiores filósofos da época saíram de Atenas.
E Paulo está nesse meio desses filósofos, dessa sabedoria, desse conhecimento que os filósofos tinham. Só que Corinto estava muito próximo de Atenas e Corinto também não ficava para trás. Corinto também era uma cidade altamente intelectual, cheia de filósofos, cheia de homens sábios, de ideias filosóficas, que tentava de alguma forma explicar o mundo, explicar Deus para o povo. Então Paulo tem esse grande desafio de chegar em Corinto e tomar uma decisão. Uma vez Corinto, como eu já disse, permeada de grandes filósofos, de homens sábios, Paulo tem um desafio. Paulo tem um grande temor dentro de si, e o temor de Paulo é como os coríntios vão me recepcionar com a mensagem que eu vou anunciar para eles. Como que uma cidade tão intelectual como Corinto vai me receber? Como que eles vão reagir a esta mensagem do Cristo ressurreto? Então Paulo tinha esse grande temor dentro de si. Mas Paulo resolveu, decidiu, tomou uma postura, escolheu uma coisa. Ainda que ele foi zombado em Atenas, ridicularizado em Atenas, por causa do conteúdo da sua mensagem, e ele sabia também que ele iria ser rejeitado em Corinto, no meio dos filósofos, mesmo sabendo que também ia ser zombado em Corinto, ele resolveu, ele decidiu, ele disse: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. Porque a mensagem da cruz para os judeus era escândalo, para os gentios era como pedra de tropeço, porque esse Cristo, esse Messias, ele foi pendurado no madeiro, inadmissível na mente de um judeu e de um gentio, porque passava a ideia de um Deus fraco, de um Deus impotente. Para os judeus isso era loucura. E Paulo agora está diante desse grande desafio. Eu tenho que me decidir. Ou eu prego apenas Cristo, ou eu sou levado pela sabedoria humana da filosofia em Corinto. Aí Paulo tinha que escolher entre o intelectualismo de Corinto ou a loucura da mensagem da cruz. Ainda que ele iria ser taxado de louco, ia ser zombado, ridicularizado, ele decide: eu vou pregar apenas Cristo, eu vou anunciar apenas Cristo e este crucificado. Um dos maiores pecados, ou um dos maiores orgulhos de Corinto era o intelectualismo. Eles eram orgulhosos, porque eles eram intelectual, eles eram sábios, eles tinham conhecimento. Eles aprenderam de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, acerca de Deus. E eles carregavam esse orgulho intelectual no seu coração. Aí vem Paulo, um tampinha, que diz a história de pernas tortas, a pregar em Corinto, no meio de um povo intelectual, e dizer assim: para vocês serem salvos, vocês precisam da mensagem da cruz, da loucura da mensagem da cruz. Por mais que essa mensagem parece fraqueza, parece loucura, é através dessa mensagem que vocês serão salvos. Aleluia, 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 aleluia.
Porque os intelectuais achavam que eles tinham toda a sabedoria, tinha todo o conhecimento. Mas foi o próprio Jesus que diz: se eu escondo dos sábios e revelo aos meus pequeninos, eu oculto dos sábios e dos instruídos e revelo aos meus pequeninos. Parece que esse também é o nosso desafio. Porque a cada dia que passa a ciência aumenta, o conhecimento aumenta. E quando Paulo decide nada saber senão a Cristo e este crucificado, e ele abre mão dessa sabedoria humana de Corinto, Paulo não está nos incentivando a ser anti-intelectual, ou não ter conhecimento, a não buscar conhecimento. O que Paulo está dizendo para nós é que nós, que por mais que nós temos conhecimento, buscamos conhecimento, sejamos intelectual, nós precisamos nos apoiar e depender exclusivamente do poder do Espírito Santo de Deus, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Aleluia! Estude, busque, aleluia, seja intelectual, tenha conhecimento, mas saiba de uma coisa, que acima de tudo, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, no nosso discurso, na nossa palavra, na nossa pregação, aleluia, aleluia, aleluia. Paulo escolheu por que Paulo escolheu? Porque Paulo descobriu uma coisa. Paulo descobriu que a mensagem da cruz é o poder de Deus para salvar. Olha o que diz o versículo 18 do capítulo 1, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por que Paulo decidiu? Porque Paulo descobriu que o poder de Deus está acima de toda sabedoria humana. Porque Paulo decidiu anunciar apenas Cristo, a loucura da cruz. Porque Paulo descobriu que a filosofia, aleluia, do povo, dos filósofos de Atenas, dos sábios de Corinto, não tinha esse poder para salvar, esse poder para transformar a criatura em uma nova criatura, para a glória de Deus. Porque nós podemos cair nessa armadilha de se utilizar apenas de uma sabedoria humana para querer convencer o pecador, pregar para o pecador. Existe um Jesus filósofo, que muitas pessoas creem nele, que não faz nada, que não transforma, que não tem poder e que não convence. Um dia eu estava visitando com um pastor, aí nós fomos visitar um irmão. Quando chegamos lá, tinha um jovem. Aí o pastor foi conversar com o jovem, eu conversando com o irmão, mas prestando atenção na conversa do pastor com esse jovem. Aí eu lembro que o pastor disse assim para o jovem: você já conhece Jesus? Você crê em Jesus? Ele disse assim: eu creio. Aí o pastor diz assim: mas você crê no Jesus da Bíblia ou no Jesus filosófico? E eu escutando. Aleluia. Porque existe um Jesus filosófico que é anunciado através de sabedoria humana, que não transforma ninguém, que não tem poder para transformar. Agora espante-se com o que eu vou dizer aqui para os irmãos. No Brasil,
Tem um filósofo ateu dando aula de Bíblia e dizendo que as línguas estranhas dos pentecostais é um delírio. Vou repetir, um filósofo ateu ensinando o evangelho, ensinando sobre Bíblia para as pessoas e dizendo que as línguas estranhas dos pentecostais é um delírio. E tem muito crente estudando com ele. Eu não vou dizer o nome dele não, vou dizer só o sobrenome, Carnal. E é carnal mesmo. Não tem nada do Espírito de Deus. Porque o evangelho da cruz não é o mesmo evangelho, não é a mesma pregação dos filósofos. Aleluia, aleluia. A pregação da cruz é o poder de Deus para salvar, aleluia, a humanidade. Oh, glória a Deus. Não basta falar de Jesus, não basta ensinar sobre Jesus, não basta pregar ou ensinar sobre a Bíblia. Nós precisamos do poder, da orientação, da iluminação, da contemplação do Espírito de Deus, que quebra o mais duro coração do homem. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, glória a Deus, glória a Deus. Porque o conhecimento, irmãos, independente de Jesus, de nada vale. O conhecimento, se não for através de Cristo, de nada vale. O conhecimento independente de Jesus Cristo, ele apenas infla o nosso ego, nosso orgulho. É por isso que Paulo prega o evangelho da cruz, a loucura da cruz. Por quê? Porque a loucura da cruz humilha o nosso ego. O evangelho da cruz diz assim para o filósofo: a tua mente é limitada. Aleluia, aleluia. O evangelho da cruz nos coloca no nosso lugar e diz assim: acima do teu conhecimento e da tua sabedoria existe um Deus transcendente que é todo poderoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Um filósofo por nome de Blaise Pascal, ele teve uma experiência com Cristo. Ele teve uma experiência de contemplação, e quando ele tem essa contemplação, essa experiência, ele brada e diz: Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, não Deus dos filósofos e dos sábios. Aleluia, 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 porque é isso que esses filósofos fazem. Eles falam de Deus, eles falam de Cristo, eles tentam ensinar. Mas eles não conhecem o poder da cruz. A mensagem da loucura da cruz. Aleluia. Então Paulo decidiu e escolheu a loucura da cruz em detrimento do intelectualismo e da sabedoria humana, ou da sabedoria humana. A outra coisa que Paulo decidiu, irmão, Paulo decidiu entre aquilo que era popular e aquilo que era fiel. Paulo carregava, quando ele vai para Corinto, ele carrega essa tentação de pregar aquilo que é popular ou pregar aquilo que é fiel. Parece ser essa nossa tentação também, irmão. Aleluia. Tentação na vida de todo pastor, de todo pregador, de todo ensinador.
ainda mais nos dias de hoje, ainda mais na vida de um itinerante, ser popular ou ser fiel. A arte da retórica era a coisa mais popular em Corinto. A arte da retórica, o poder de persuadir através do discurso. A arte da retórica. Os gregos, eles amavam a arte da retórica, de convencer as pessoas pelo seu poder de sabedoria, seu poder persuasivo através do discurso. Era a coisa mais popular. Aí Paulo vem para Corinto, aí ele tem que decidir se ele vai ser popular ou se ele vai ser fiel à mensagem da cruz. Glória a Deus. Porque tem coisa que não é popular e nunca vai ser popular. Mas é fiel a Deus, é fiel às Escrituras, é fiel ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas que gostam daquilo que é popular. E tem muitas pessoas que se deixam levar pelaquilo que é popular, pelaquilo que está na moda, pelaquilo que dá resultado de imediato. Mas Paulo decidiu a ser fiel à mensagem que ele recebeu de Cristo Jesus. Aleluia, desprezar aquilo que era popular. Aleluia, e essa é a mensagem, essa é a palavra para nós esta noite. Nós precisamos também decidirmos se nós vamos sermos popular para agradar a maioria ou se nós vamos ser fiel às Escrituras e pregar somente a Cristo e esse crucificado. Ainda que essa mensagem, aleluia, não seja aceita, não seja bem-vinda no coração de algumas pessoas. Popular. Tem gente que eles sabem mexer com a massa. Tem gente que sabe ser popular, irmão. Tem gente que sabe do que o povo gosta. Tem gente que tem as técnicas de mexer com o povão, balançar o povão. Aleluia. Ele sabe qual é a mensagem, o tipo de oratória, o discurso persuasivo, que mexe com o povo, que balança o povo, que leva o povo ao emocionalismo. Eles sabem, aleluia, aleluia, mas eu prefiro ficar com a simplicidade do evangelho da cruz. Você precisa, aleluia, ficar com a simplicidade do evangelho da cruz e ser fiel ao evangelho da cruz, ainda que não mexa com a massa, aleluia, ainda que não mexa com a população, aleluia, mas seja fiel, aleluia, a mensagem da cruz, as Escrituras, aleluia. Glória, glória. Quando nós vimos o pastor aqui pregar de forma simplória, tem gente que não entende, mas ele já me falou. Glória a Deus. Porque é melhor ser fiel e simples do que ser popular. Glória ao Espírito Santo de Deus. É melhor pregar o evangelho puro, genuíno, do que adulterar ele para ser aceito, para fazer o gosto das pessoas, ou acima de tudo, ou por se passar de intelectual ou de sábio. Eu luto com isso, de tentar pregar de forma que as pessoas entendam, tentar pregar ou ensinar da forma mais eficaz,
de ser o mais simples possível. E ainda tem hora que eu complico as coisas, eu digo, meu Deus, por que que eu falei esses termos tão técnicos para um povo tão comum, tão simples? Mas a gente sempre está nessa tentação de se passar por sábio, de se passar por intelectual e de ser popular. Terceira coisa que Paulo decidiu entre a exclusividade do evangelho ao sincretismo religioso. Onde é que está isso? Está no versículo de número 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Parece que para nós não faz sentido, mas para o contexto que Paulo estava, faz muito sentido. Por quê? Porque Paulo está no meio de um panteão de Deus em Corinto. Paulo está no meio de várias crenças em Corinto, de várias ideias em Corinto, de várias filosofias em Corinto. Irmão, era só acrescentar o evangelho. Ainda por cima, sem a loucura da cruz, pregue só o Cristo, não fale essas coisas que parecem loucura, desse Cristo que morreu na cruz para salvar a humanidade, porque demonstra fraqueza, um Deus impotente. É só acrescentar mais uma ideia, Paulo, ficar de boa e ser aceito, e o povo vai te aplaudir, o povo vai gostar. Agora, se você vir com esse negócio de somente Cristo e esse crucificado, aí prepare para você receber crítica e zombaria e ser ridicularizado. Aí Paulo diz assim: eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo. Exclusividade a Cristo. Exclusividade do evangelho, só o evangelho, só Cristo. Aleluia, só o Cristo que salva, nada mais. Aleluia, eu não vou acrescentar, aleluia, o evangelho, as ideias, as crenças, aleluia, aleluia, dos coríntios. Eu vim aqui anunciar somente a Cristo, exclusivamente a Cristo, exclusivamente o evangelho, porque ele é o poder de Deus, aleluia, para salvar. Pense comigo, irmão, senão é uma tentação de mim e de você, de apenas acrescentar o evangelho, acrescentar um Cristo filosófico para as pessoas. Nós vivemos essa realidade no pentecostalismo brasileiro, no evangelho no Brasil. O que? Uma mistura de crença. O que é sincretismo? Mistura de crença. Tem coisa que parece que é poder, mas não é poder. Parece que é pregação, mas não é pregação. Parece unção, mas não é unção. Parece convenção, mas não é convenção. Parece pentecostalismo, mas não é pentecostalismo. Parece unção, mas não é unção. Parece culto a Deus, mas não é culto a Deus. É mistura de crença, é sincretismo. Aleluia. Aleluia. Mas Paulo decidiu. E nós precisamos também decidir. Eu cortei a maioria das minhas agendas quando eu saí para pregar fora. Por quê? Porque tem lugar que o povo não quer ouvir evangelho, irmão. Tem lugar que o povo não quer aprender. O que você tem para dar, eles não querem. O que eles querem, eu não tenho para dar, então é melhor eu não. Tem culto que parece uma vergonha. Tem culto que parece mais um terreiro de macumba. Tem culto que parece mais pessoas incorporando
espírito demoníaco do que estando cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu vou fazer no lugar desse? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Por isso que nós precisamos decidir a exclusividade de Cristo, a exclusividade do Evangelho. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Para me encerrar. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 11. Segundo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 3 diz assim, ó. Paulo diz assim. A partir do versículo 3, 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. E na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado. Ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido. Olha, irmão. Ou evangelho diferente que não tendes abraçado. A esse de boa mente o tolerais. Aleluia. Pregue outro Cristo que não seja o que nós temos pregado e que aceita outro espírito diferente do que tendes recebido, ou o evangelho diferente daqueles que tendes abraçado. Recebeis isso na mente e tolerais. É exatamente isso que eu estou falando. Um outro Cristo, uma outra pregação, um outro espírito. E as pessoas às vezes toleram isso. Isso é sincretismo religioso. Isso é mistura de crença. Paulo está falando aqui de falsos apóstolos. O contexto nos remete que Paulo está falando de falsos apóstolos que estavam disseminando um outro evangelho, um outro Cristo, um outro espírito que ele não havia pregado para a igreja de Corinto, irmão. Outras crenças, outro Jesus. Paulo estava dizendo, não foi esse Cristo que eu preguei, não foi esse evangelho. Aleluia, não deixe que você tenha a mente corrompida. Aleluia, por esses falsos mestres que é parecido com a serpente do Éden. Muitas pessoas se deixam levar. Ainda mais hoje. Com a internet, os youtubers da vida, pessoas ouvindo baboseira, o outro evangelho, e às vezes vem para a igreja querer desfazer aquilo que está sendo ensinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Para me encerrar, Paulo escolheu a usar a persuasão da sabedoria humana ou a persuasão do Espírito Santo. Isso é importante. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Existe. Diga assim, existe. Mais forte, existe falsa convenção. Porque existe falsa persuasão.
Irmão, sinceramente, eu parei de me empolgar com algumas pessoas que vêm à frente aceitar Jesus. Porque uma falsa pregação, sabedoria humana, a retórica dos filósofos também persuade. Persuade, convence. Traz uma massa de gente na frente, irmão. Aí o cara diz assim, preguei, ganhei 300, ganhei 1000. Porque o cara às vezes é bom de retórica, é bom de palavras persuasivas. E ainda mais hoje que estão pregando um evangelho psicologizado. Evangelho psicologizado que mexe, o cara sabe mexer com o emocional e com a mente das pessoas. Sabe convencer as pessoas. Aí muitas pessoas acham que se converteu, não converteu, aleluia, porque quem convenceu não foi o Espírito Santo de Deus, aleluia, porque quem convence verdadeiramente o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo diz, eu abri mão de palavras persuasivas de sabedoria humana, porque eu sei que palavra persuasiva de sabedoria humana não convence ninguém, não transforma ninguém, mas o que convence verdadeiramente e transforma é o poder do Espírito Santo de Deus. E se o Espírito Santo de Deus não convencer, ninguém mais convence, ninguém mais muda. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, pastor.